Olá, seja bem-vindo. Neste vídeo estudaremos um exemplo do conteúdo de funções de nível difícil. Determine o período da imagem e faça o gráfico de um período completo das funções a seguir. Então, temos uma função de x, onde é igual a 1 menos 2 seno de 2x menos π sobre 3. Então, uma função assim, característica, nós temos uma regrinha geral, onde a função y vai ser igual a, que é a amplitude, daí vezes seno ou cosseno, depende da função, bx mais c e o mais d. Neste exemplo, nós temos todos esses valores envolvidos. Então, a gente tem que fazer uma análise de cada um. O a, ele representa a amplitude. Então, a é o que está multiplicando o seno ou o cosseno. Nesse caso, é o menos 2, a nossa amplitude. Então, a amplitude, ela fornece para a gente até onde o gráfico vai. Então, nesse caso, ele vai de menos 2 a 2, né? Considerando o eixo ali 0, com y igual a 0. Só que a gente pode ter um deslocamento vertical. E nesse caso nós temos o deslocamento vertical, ele é representado pelo valor de d. Então, nesse caso, d é quem está sozinho. Então, d é igual a 1. Então, nós temos um deslocamento vertical. Então, para poder saber qual vai ser realmente a região ali de y que esse gráfico será representado, a gente tem que considerar o deslocamento vertical na amplitude. Então, se meu deslocamento vertical é igual a d, que é igual a 1. Então, a gente pega e soma. Menos 2 com o meu deslocamento vertical, mais 1. E 2 com o meu deslocamento vertical, mais 1. Então, meu gráfico, ele vai de menos 1 até 3. Então, na hora que a gente for representar o gráfico, vai ficar mais fácil de visualizar esse menos 1 e esse 3. O gráfico, ele também pode ter um deslocamento horizontal. Para saber o deslocamento horizontal, a gente tem uma fórmula, que é menos c dividido por b. Quem que é o c? O c é o que está dentro do parênteses, só que não multiplicando o x. Então, nesse caso, o c ele é o menos π sobre 3. E o b, ele é o 2, que é o que está multiplicando o x. Então, o c vai ficar menos por causa do menos, que é o π menos π sobre 3. Dividido. Menos, aqui o menos. Dividido pelo b, que é o 2. Então, aqui vai ficar mais π sobre 3. Passa o 2 multiplicando. Então, vai ficar π sobre 6. Então, deslocamento vertical, deslocamento horizontal, vai ser onde vai ser o nosso primeiro ponto. Na hora de traçar a curva. Então, o nosso primeiro ponto vai ser em π sobre 6. Também o que falta calcular é o período. Então, o período ele vai ser igual a 2π dividido por b. Então, se b é igual a 2, então o período vai ser igual a π. E o que falta também é o acréscimo. Onde o acréscimo vai ser igual ao período dividido por 4. Então, aqui, π sobre 4. Então, tá. Então, a gente agora já tem todas as informações e já pode plotar o gráfico. Então, a gente vai considerar alguns valores para x e vai determinar os valores de y. O primeiro ponto, então,
é o nosso deslocamento horizontal. Então, a gente vai começar com π sobre 6. Para saber o próximo ponto, a gente soma com acréscimo. Então, π sobre 6 mais o π sobre 4 vai ser igual a 5π sobre 12. Daí, o 5π sobre 12 mais o π sobre 4 vai ser igual a 2π sobre 3. 2π sobre 3 mais o π sobre 4 vai ser igual a 11π sobre 12. E faltou mais um espacinho aqui. XY e π sobre 11π sobre 12 mais π sobre 4 vai ser igual a 7π sobre 6. Então, se eu pegar 7π sobre 6 menos o π sobre 6, eu vou ter o valor de π, que é o período. Então, substituindo o π sobre 6, o 5π sobre 12 na equação, a gente vai encontrar valores de y. Então, nesse caso, π sobre 6, y vai ser igual a 1, 5π sobre 12 menos 1, 2π sobre 3, 1, 11π sobre 12, 3, e 7π sobre 6 vai ser igual a 1. Então, com esses valores, a gente consegue construir o gráfico. Então, tá aqui nosso eixo y, nosso eixo x. Então, tá. Nosso primeiro ponto aqui é 0. Ele tem um deslocamento horizontal, então ele vai começar em π sobre 6. Próximo ponto é o 5π sobre 12. O outro ponto, 2π sobre 3. 11π sobre 12. 7π sobre 6. A amplitude, então, é até onde ele vai. Então, ele vai até 3 e menos 1. Quando a gente fez o valor de x igual a π sobre 6, o y foi igual a 1. Então, nós temos um pontinho aqui. Quando foi 5π sobre 12, foi menos 1. Então, temos outro pontinho aqui. 2π sobre 3, 1. 11π sobre 12, o 3. E 7π sobre 6, 1. Então, como uma função seno, ela vai ser mais ou menos nesse formato aqui. Então, vocês conseguem perceber que, no caso, pelo fato de se ter um deslocamento vertical de 1, então, em vez de ser aqui o eixo x certinho, como se fosse igual a 0, na verdade foi igual a 1. O problema também pede para a gente determinar o período, né? O período da função, que é igual a π, que já foi determinado, e a imagem. Então, a imagem da função é o valor de y, então ele vai de menos 1 a 3. Qualquer dúvida, entre em contato através do blog da monitoria, www.monitoriavirtualsucesc.blogspot.com.br.